Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Exorcismo de Emily Rose. Na minha opinião, o melhor filme de terror dos últimos 25 anos. Sim, eu acho que sim, o melhor. Gosto muito de Invocação do Mal, o primeiro. O segundo, nem tanto. O terceiro, eu detesto. Mas a história do exorcismo de Emily Rose é muito interessante para a gente pensar junto. Primeiro, você pode estar se perguntando, ué, mas o canal é de psicanálise? Você vai falar sobre possessão demoníaca? A história do filme é sobre uma garota, né, uma jovem, que basicamente está possuída por mais de 6 demônios, né? Se eu não me engano, 7 demônios, 6 ou 7 demônios. A história se passa no tribunal, né, no filme. Há um embate, né, entre a razão e o campo espiritual, né? O padre está sendo acusado de homicídio porque parte do ritual do exorcismo ele meio que induziu, ou eu não gosto de usar a palavra induzir, mas a Emily, né, é Annelise Mitchell, se eu não me engano, o nome dela na vida real. A Emily no filme deixa de tomar os remédios, né? Há uma espécie de um debate em torno da própria saúde mental da Emily Rose, né? De um lado, tem uma galera, né, que acredita que de fato ela é doente mental, vou usar esse termo, doente mental, uma possível psicótica ou esquizofrênica, que estava ali sob uma espécie de um delírio, né? E parte desse exorcismo aqui foi que a matou, né? Porque se você pesquisar a história da Annelise Mitchell, ela não comia, né? Ela urinava e defecava pela casa, ela arrancava pedaços da parede com a boca, mordia. Ela morreu, tipo assim, desnutrida mesmo. Se você colocar as fotos no Google, o corpo dela é cadavérico. E se você tiver coragem de colocar os áudios dela, a voz dela, que supostamente ali possuída por demônios, em alemão, é uma das coisas mais assustadoras que você pode ouvir. Só que o que eu acho interessante de discutir aqui, né, à luz da psicanálise? E eu pretendo falar mais sobre isso aqui no canal, porque eu vejo que alguns psicanalistas se fecham para pensar essas coisas. Provavelmente esses psicanalistas nunca leram Freud, nunca leram Freud direito, porque o Freud já falou sobre isso. Um caso, né, entre aspas, uma neurose demoníaca, né? É um texto enorme do Freud, mas o objetivo desse vídeo não é falar desse texto, é levantar uma discussão, né? Por que nós, psicanalistas, não discutimos sobre isso? Porque é algo que afeta completamente a vida psíquica de uma pessoa. Essa pessoa aqui que diz supostamente estar possuída, né? Se você, por exemplo, faz parte de alguma igreja evangélica, igrejas neopentecostais, é muito mais comum esse tipo de manifestação, né? Eu vou usar o termo com vocês, manifestação. Tem vários componentes ali, tem vários. Há vários tipos de comportamento fenomenológicos, nessa palavra é difícil, que é muito interessante de observar. Por exemplo, uma pessoa possessa dentro dessas igrejas costuma dizer, entre aspas, coisas que ninguém sabe. Ela expõe pecado dos outros. Então, por exemplo, está numa sessão, entre aspas, de exorcismo ali na igreja. Tem um pastor, aí tem um presbítero, um obreiro que fica orando, aí fica outras irmãs ali louvando a Deus, né, exaltando a figura do nome de Deus. E a própria expulsão do demônio aqui é uma expulsão em nome de Jesus, né? Saia em nome de Jesus, né? E esse sujeito aqui, que diz estar possuído, ele também adquire uma força. Então, assim, há relatos de pessoas que têm um físico assim magro, que possuem uma força absurda quando diz estar possuído, né? Precisa que 2 ou 3 homens fortes tentem segurar essa pessoa e ainda assim é uma força, entre aspas, sobrenatural. Fecha aspas nessa palavra sobrenatural. Muitas das vezes essas pessoas, né, que afirmam estar possessas cospem sangue longe. Você
pode estar escutando esse vídeo pode questionar a existência ou não de demônios. Você tem todo o direito. Mas é impossível você negar um comportamento ali na sua frente. O que será que esse sujeito aqui acredita? Porque a pessoa que está na posição de expulsar o demônio, ela acredita que o demônio existe. Inclusive, uma das primeiras coisas que um pastor evangélico ou um exorcista católico faz é perguntar o nome do demônio. Qual é o seu nome? E ele espera que, que o sujeito possuído diga. Mas preste atenção no seguinte, essa pessoa que expulsa o demônio, ela acredita que o demônio existe. Ela acredita que o demônio ali está possuindo basicamente a mente e o corpo e o comportamento dessa pessoa. Essa pessoa que está, entre aspas, endemoniada ou possessa, ela não sabe que está. Logo após essa sessão, entre aspas, de exorcismo, a pessoa não lembra. Eu não sei se você sabe disso, mas a primeira atitude que um pastor tem quando expulsa o demônio de uma pessoa é perguntar, ver se essa pessoa consegue falar o nome Jesus. Se essa pessoa consegue falar o nome Jesus, ela não está mais com o demônio, entre aspas, né? E água. Você não pode dar água para essa pessoa que acabou de ser, como que eu posso dizer, despossuída desse hipotético possível demônio, né? Mas o que eu acho interessante de marcar nesse vídeo é o comportamento. Aí você pode estar pensando assim, mas a psicanálise não está olhando para o comportamento, né? O objeto aqui da psicanálise, usando esse termo, né, objeto da psicanálise é o inconsciente. Só que o ponto é exatamente esse. Como que é o inconsciente dessa pessoa que diz estar possuída por demônios? Será que essa pessoa é um psicótico? Assim como no caso da Emily Rose, né? As pessoas questionavam se ela era uma psicótica, né? Será que é um delírio? Uma pessoa quando está possuída por demônios, ela está delirando que está com esses demônios? No filme, inclusive, se você reparar em alguns filmes sobre demônios, possessão demoníaca e tal, grande parte de algumas jovens que são possuídas por esses demônios estão sempre em lugares ou situações onde o desejo está ali. Não sei se você já percebeu isso. A Anneliese Mitchell, a Emily Rose no filme, tudo isso começa quando ela está onde? Na faculdade. No campus da faculdade. Ela é uma garota católica, de uma família conservadora católica, e está numa faculdade. Faculdade é um lugar onde você pode fazer o que você quiser. Tem tudo ali à sua disposição. Sexo, bebida, drogas. E o interessante de marcar também nesse filme é que a primeira cena dela de possessão demoníaca é dentro de uma igreja. Ela começa a ver o rosto das pessoas, né? Desfigurado. Qualquer psiquiatra vendo isso pode pensar exatamente isso, essa questão da alucinação visual. Será que uma pessoa que é possuída, que diz estar possuída por demônios, ela tem alucinações visuais? Será que uma pessoa que diz estar possuída por demônios tem alucinações auditivas? Será que ela escuta o demônio falando com ela? E ela repete essa voz? Será que essa voz aqui, que essa pessoa que se diz possessa escuta, é uma voz que vem de fora? Ou é uma voz que ela escuta dentro dela? Será que é uma voz que ordena ela fazer certas coisas? Como alguns criminosos, por exemplo, alegam que cometeram tais crimes porque essa voz ordenou que ele fizesse tal coisa? Então, assim, são várias discussões que eu acho muito interessante da gente pensar junto essa questão da possessão demoníaca e a psicanálise. Porque o ponto aqui que a maioria das pessoas às vezes se fecha é justamente na existência ou não de demônio. O que, na minha opinião, torna o debate muito pobre. Eu acho muito mais interessante pensar aqui essa possível possessão demoníaca do ponto de vista do inconsciente. Quem é esse sujeito aqui que diz estar possuído por demônios?
ele escuta algo, ele vê algo, há algo ou alguma coisa que o toma. Quem é esse que fala quando esse sujeito aqui, que se diz estar endemoniado, possesso, está falando? O que ou quem está falando através dele? Ele está alucinando? Ele está delirando? Será que toda pessoa que, entre aspas, supostamente fica possessa é um neurótico? Será que neurótico pode ter esse tipo de, entre aspas, alucinação? Seria a possessão demoníaca uma forma de alucinação? Seria a possessão demoníaca um tipo de delírio de algumas pessoas? Seria a possessão demoníaca, em alguns casos, uma forma de indução? Não sei se você já colocou na Record ou nos vídeos no YouTube. Como que é um culto numa igreja, numa igreja, por exemplo, como a Universal? Será que há algum tipo de indução ali desses pastores em relação a esses supostos demônios? O demônio, por exemplo, muitas das vezes eles colocam no altar justamente para apontar o que foi, qual foi a brecha que esse sujeito aqui deixou, né? Então, por exemplo, olha, esse sujeito aqui está endemoniado. Aí coloca o microfone na boca da pessoa para falar, né? Olha, eu estou assim porque eu comecei a beber. Primeiro eu bebi uma cervejinha e depois, quando eu vi, eu vou tomar a vida dele e tal. Vocês já pararam para perceber isso? Essa espécie de demonização que algumas igrejas evangélicas fazem em torno do desejo, como, por exemplo, até mesmo a homossexualidade, que muitos evangélicos afirmam e colocam até mesmo como algo de uma parte espiritual, uma espécie de uma maldição ou de algo que é proveniente de algum tipo de espírito ou algo do gênero. O filme Exorcismo de Emily Rose nos coloca, né, na minha opinião, essa discussão. Acho muito mais interessante, o debate se torna muito mais assim abrangente e produtivo pensar a respeito disso. Esse sujeito aqui que se diz possesso, será que é ele que se diz possesso ou é o outro que afirma que ele está possesso, né? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar sobre esse tema. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.